Otávio Duque na área, bem-vindo ao Duque Cast em uma edição mega especial dentro do Castelo Medieval do Instituto Ricardo Brenan, na edição do CSX Week. Imagina um cenário repleto de história, mas nesse cenário que também está agora acendendo para a inovação e experiência do cliente. É justamente isso que você vai ver ao longo de todos esses episódios, junto com grandes nomes do mercado. E isso aqui só tem acontecido porque a gente tem grandes parceiros. O escritório de contabilidade CS Malta, o escritório também de arquitetura, REC Arquitetura, que cuida de acessibilidade, biofilia e paisagismo. E também a Clínica Cliff, especialista em emagrecimento, com a doutora Leila à frente desse grande negócio. Então, vem com a gente, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, porque o que você está vendo aqui é ouro. E já para a gente começar aqui, quero apresentar a Helena Aslan, da Bird. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Bom. E Rodrigo Tavares, ele que é vice-presidente sênior CX da Recarga Pay. É isso aí, prazer estar aqui com a Helena, contigo, e vamos bater um bom papo aí. Vamos embora, então vamos lá. Vamos começar aqui já perguntando, o que a sua empresa faz, o que ela traz para essa experiência do cliente. Boa. A Bird é uma plataforma que eu brinco, mas é verdade, que tem aí a mais potente do mercado para fazer consolidação e análise de todos os feedbacks do cliente. Inclusive, não só feedbacks, mas de todos os sinais que o cliente deixa durante o uso dos produtos e serviços. Então, é uma tecnologia pioneira que faz a categorização em oportunidades. Então, todo mundo quer saber por onde o cliente passou, o que ele está falando, como é que ele está reagindo. E a gente faz justamente a transformação desses sinais, desses feedbacks, em um insight que você consegue aproveitar, que você consegue decidir, que você consegue melhorar na jornada. E tudo isso de forma quantificada. Então, não é um achismo, está chegando muita reclamação de alguma coisa, motivo de contato maior é Pix, é conta, é boleto. Não. Aqui a gente vai falar no detalhe. Não, o pessoal está com um problema na comunicação do boleto. Não estamos chegando, não chega o e-mail e por aí vai. Então, é uma solução inovadora. Eu convido todo mundo aqui a conhecer a Bird. Eu gostei do potência, mais potente que tem dentro da recarga. Falar em potência, vamos falar da recarga aqui, Então, faz sério, tem KKP. Conte um pouquinho aí. Vamos lá. Bom, então, depois dessa apresentação potente da Helena aqui, ficou difícil eu falar aqui, mas enfim, Recarga Pay, para quem não conhece aqui, aliás, fica a dica para baixar o aplicativo. Somos aí uma fintech, uma carteira digital para pagamentos no dia a dia. Então, funciona rigorosamente com aquela carteira física. Você coloca os seus cartões de crédito, você pode cadastrar os cartões de crédito ali, você pode também usar o saldo da carteira, que seria o dinheiro físico da carteira física, para fazer as suas necessidades do dia a dia. Pagar contas, boletos, fazer Pix, temos empréstimo, temos cartão de crédito, temos aí investimentos também desde o mês passado. Somos uma sociedade de crédito, financiamento e investimento regulada pelo Bacen, uma SCFI. Então, aí estamos nesse universo entre várias outras soluções financeiras, E a nossa missão, nosso propósito é empoderar os nossos clientes, os microempreendedores, para que eles resolvam as suas necessidades financeiras no dia a dia com a melhor experiência possível. Então, a experiência está na veia, está no DNA, e a gente quer realmente fazer a vida do cliente no dia a dia, microempreendedor e pessoal física, muito fácil, muito simples, que ele possa ter tempo de viver a vida dele e cuidar dos negócios dele dia a dia. Apresentação perfeita dos dois, Vamos treinar a manhã inteira para falar aqui, Estava aqui até agora. Eu vi que quando a gente chegou aqui, já estávamos treinando, já estava ensaiando. Claro, claramente. Muito bom. Aí vamos lá, experiência do cliente. Quando a gente fala de experiência, a gente fala sobre expectativas desse cliente, os desafios que ele enfrenta. Existe a questão cultural de que, mas a gente é mal atendido. Quase todas as empresas acabam sofrendo isso. Eu queria ouvir muito de você, quais são os principais desafios? Que mais vocês têm filtrado de informação dessa necessidade, essa expectativa aí, essa ansiedade que vocês têm de uma entrega? E aí, eu acho que você atende vários segmentos, várias áreas, mas o que é mais frequente? O que eu acho que é mais importante, que resume bem todos os grandes achados que a gente tem nas contas, é lealdade. O que o cliente busca no final do dia é que tenha uma plataforma confiável e que quando ela precisa de ajuda, quando o cliente precisa de ajuda, a companhia vai entregar essa ajuda num prazo mais curto quanto possível, de forma resolutiva e para que ele não tenha mais o mesmo problema depois. Então, a empresa aprendeu sua lição, melhorou a jornada, e aí esse cliente não precisa mais voltar a ter um problema.
Esse é o principal achado, né? A lealdade no cliente hoje, ela é muito pouco falada, ela é muito pouco medida, né? Então, quando a gente recebe um cliente e fala, putz, eu quero entender se tem um problema no Pix, num boleto, seja uma financeira, seja qualquer outra empresa de varejo, por exemplo, claro que a gente tem ali o ranking de oportunidades, normalmente atendimento é uma das maiores oportunidades mais cross, assim, para não falar de um segmento específico, né? E a gente sempre orienta os nossos clientes que no final do dia o que importa é ele ver se está respondendo rápido e se está aprendendo uma lição com tudo que o cliente está trazendo. E essa lealdade é o que a gente estimula nos nossos clientes, que foge um pouco na contramão aí do NPS, por exemplo, né? Que eu, particularmente, eu gosto de furar a bolha, eu digo que NPS já é do passado, e trouxe a gente até aqui, tem uma relevância muito importante, acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu quantificar CX, quantificar a experiência, né? Então, é uma métrica muito importante, mas daqui para frente a gente tem já tecnologia suficiente para conseguir medir os sinais dos clientes, entender como ele está navegando no produto, entender o que ele está precisando de ajuda, onde ele tem fricção, a gente estava falando sobre isso agora. Eu quero saber o que você estava falando sobre isso. Rodrigo, complementa a fala dela. A gente não ensaiou essa parte, mas assim, o que a Helena falou do NPS, eu queria endossar muito, né? Porque, pessoal, para quem está acompanhando, a gente fala que NPS é importante, Helena, não é? É importante. Mas existe vida fora do NPS, gente. Ótimo. CX é um sistema de mensuração. Porque ele faz talento, mas ele não é uma bala de prata, não existe a bala de prata, né? E tudo que ela trouxe na resposta dela, eu vou endossar e trazer de uma maneira também para reforçar. Primeiro que assim, as expectativas dos clientes na vida sempre são e continuarão sendo, são 3 que eu falo. Ganhar tempo, solução e uma experiência prazerosa. São as 3 expectativas. Como é que então você constrói CX? E a Helena trouxe isso muito bem. Primeira coisa, resolve. Resolve a dor do cliente. Resolver não é saque. Resolver é o produto funcionar. Segundo, tira o esforço. Tem que ser simples, fácil. Não pode dar trabalho, né? E, no limite, você tem que garantir que o cliente faça aquilo uma vez. Eu vou tentar fazer um Pix, fui lá e fiz. Ou tentar pegar um empréstimo, fui lá, peguei. Né? Não precisa de ajuda de nada. E simples. Se for difícil, no mundo digital, né, Helena? Vamos para outro. Pega a Recarga Pay. Quantos aplicativos fintech existem, né? Fora os bancos tradicionais. Fui tentar fazer uma transação. Não, até tá dando muito trabalho. Vou pôr. Rapidinho, assim, né? E a última camada de construção é a conexão emocional. E eu falo que conexão emocional não é oi cliente, meu bem, oi querido, tudo certo. Não é emoji, não é isso. É sim amar o cliente, mas é ser autêntico, ser empático e autêntico, ser verdadeiro. Eu faço, eu faço, o que eu não faço, não faço. Eu errei, aprendi e vou fazer melhor. Esta é a forma de construir CX para Recarga Pay, para Bird, para qualquer companhia, para qualquer segmento. No século passado, nesse século e no século seguinte. Eu aprendi essa tríade aí com Camila Barbalho, né? Que é uma das criadoras desse. Camila, aliás, deixando aqui um registro para agradecer a Camila pelo convite de a gente estar aqui, né? Camila e Eric são, assim, disruptivos, né? Fazer um evento como esse, com grandes nomes, grandes marcas, não é fácil, mas é um desafio realmente importante para a gente que vive, né, esse contato com o cliente. Todos os dias. Né? E até complementando, né? E até de novo, Eric, Camila, parabéns e obrigado por a gente estar aqui. Eu falei que mais ou menos tempo que essas coisas, né, essas expectativas, a pirâmide não muda, mas o que é que muda? A gente tem novas tecnologias, novos produtos, novos serviços. A sociedade muda, a ansiedade do cliente muda, então a gente tem que entender esse movimento e ficar nessa pirâmide, nessa tríade, que é uma pirâmide, mas entendendo que o contexto dela muda. Precisa estar muito atento a isso. Perfeito. Então, essa pirâmide, vamos lá. Resolve, tira o esforço, conexão emocional. Se você nem resolve o problema do cliente, volta para casa e pensa melhor. Resolve, faz fácil. Resolveu, fez fácil? Cria conexão emocional e empatia. Tá com sede da água. Né? Tá com sede ao bebedouro ali. Quer tirar o esforço? Eu pego a água para você. Quer mostrar conexão emocional? Pô, tá calor hoje em Recife, tá, né? Vamos trazer uma água gelada. Pronto. Essa experiência é o que se faz, mas também o como se faz. Então, assim, a pirâmide existe, o que tem que ser feito, mas o como está sempre evoluindo. Assim, a forma de entrega, eu acho também tecnologias, como a que você oferta para o mercado, acho que também tem muito disso, né? Mas vamos lá, imagina que a gente tem a tecnologia, a gente tem o conceito, mas muitas vezes a gente não consegue implementar como um todo. Por quê? De um lado eles têm um funcionário, do outro lado eles têm um cliente, e ali esse alinhamento, expectativa, comportamento, atitude, jogos de interesse, enfim, mínimo esforço, às vezes de um lado não quer se esforçar quanto deveria. Como é que é esse desafio de implementar essa experiência?
no final do dia, a gente está falando de pessoas. Tanto as pessoas internas nas empresas, são os funcionários, são os tomadores de decisão, são os fundadores. A gente está falando também do cliente. São pessoas que acreditaram no seu produto, acreditaram no seu serviço, estão te dando um voto de confiança. Então, quando eu digo de tecnologia, a tecnologia está a favor, ela está a serviço do que as pessoas precisam, né? Então, se você tem uma cultura forte na sua empresa, orientada a servir o cliente, né? E você é um cliente bem alinhado, que tem as expectativas claras do que ele pode consumir do teu produto, do que ele pode esperar do teu serviço, essa combinação ela é muito potente no longo prazo, que é o que gera confiança, gera lealdade, que a gente estava falando até agora, né? E eu acho que assim, uma dica mais simples, né, mais fácil, é que eu vejo as empresas falando, putz, eu quero entender a fundo o que o cliente está falando de um tema A, B e C. Eu falo, gente, vocês já desenharam a jornada desse cliente? Não é nem assim, nada de outro mundo, não precisa de uma super tecnologia. Desenha a jornada e vê se você se enxerga nessa jornada. E vê como que você passaria por essa jornada. Que sentimento que você teria a partir disso, né? Porque a gente complica, a gente fala, né, o departamento A com a área A, sabe? A gente cria uns silos, a gente cria uma complexidade que atrapalha a entrega de valor para o cliente, né? Então, desenhar a jornada, garantir que você está falando a mesma língua do seu cliente, garantir que internamente você tem uma cultura saudável, né, que você cuida bem das suas pessoas para que elas cuidem bem do seu cliente, é um feijão com arroz muito bem feito, mas que dá um resultado. Um cliente grande, uma empresa grande, quanto uma empresa pequena. Tanto vender bala, assim, né, negócio 1 a 1 de venda, isso é interativo. Sim. Acho que aí complementando o que a Helena muito bem trouxe aqui, né, e tocou no ponto que eu quero reforçar que você também trouxe, que é a experiência do colaborador, né? Tudo começa em casa, né? Se você não tem dentro de casa uma experiência saudável, uma experiência boa, se a vida do seu colaborador é difícil, como é que ele vai tornar a vida do seu cliente mais fácil? É impossível. Se a pessoa é mal cuidada, como é que ela vai cuidar de alguém? Se a pessoa não está bem ali amparada, tendo ferramentas boas para trabalhar, sem esforço, como é que ela vai pensar em reduzir o esforço do cliente, né? Então, a experiência interna ela é fundamental e a experiência interna ela determina a experiência externa. Se você na sua companhia você não é pontual, se a sua comunicação é ruim, se você é desrespeitoso, você vai desrespeitar o cliente, você não vai cumprir prazos com o cliente, você vai se comunicar mal com o cliente. É o que você é em casa, é o que eu refleti para fora. Então, a experiência, o UX, a experiência, o Employee Experience, né, é pauta importante e a gente começa a construir a experiência do cliente de fora para dentro e entrega de dentro para fora. E aí um desafio, que agora, dado esse recurso que a Arena bem trouxe, e complementando o que ela também disse, acho que um grande desafio, até às vezes barreira para implementar CX, né, e bem feito, eu vejo companhias que, e a Helena tocou um pouquinho, que não conhecem o cliente. Não foram entender quem é a pessoa de verdade. Você tem um viés da gente, a gente acha que o cliente chegou a gente, né? O cliente entendeu, imagina. Fiz aqui, ele vai entender. Não vai entender. Nós estamos numa bolha. O cliente não é igual a gente. Nós temos que ter esse exercício de humildade, de empatia, de ir lá fora, entender a realidade do cliente. Qual é a jornada que ele vive, o contexto que ele vive. A gente acha que o nosso cliente tem iPhone 20, 5G de internet, fala 3 idiomas e sabe toda a tecnologia. Não sabe. Então, nós temos que entender quem é esse cliente e, ao mesmo tempo, entender bem o nosso business. Qual é a natureza do nosso negócio. Porque eu tenho que conectar, né, o ser humano dentro de casa, o ser humano fora, entender esse contexto e o contexto interno. Então, além da experiência interna, entender que CX, como qualquer área, é uma área de negócios. Temos que impactar o negócio. Então, não adianta dizer, eu vou transformar a Recarga Pay na Netflix do pagamento. Não vou. Vou fazer a Disney do Fintech. Não vou. O que eu tenho que fazer com a Disney, com a Netflix, é entender método. Pegar boa prática. Mas qual é o contexto de uma Fintech? É dinheiro, é pragmática, é velocidade. Isso é experiência. Não adianta ter uma conversinha que é Disney num ambiente que o tempo é dinheiro. Então, entender o cliente, entender o negócio e como é que a gente impacta o negócio. Como comunica isso para o cliente. E como comunica para o cliente interno, para o decisor, para o stakeholder, que assim, não, realmente, né, o Rodrigo e a Helena estão trazendo pontos aqui de experiência do cliente que realmente eles entenderam quem é o cliente, entenderam a realidade do negócio. Senão fica uma conversa de louco, né? Eu tô aqui falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com a realidade da companhia. E às vezes nem com a do cliente, né? Então tem desafios muito de a área de CX se portar como uma área de negócios. É uma coisa que eu venho batendo muito recentemente nessa tecla. E a finalidade de CX é impactar o negócio. O cliente é meio. Perfeito. Pegando um gancho no que o Rodrigo trouxe, que eu achei sensacional,
o fato de você conhecer ou não o cliente, né? Nas grandes empresas que eu trabalhei, né, nas maiores delas, o executivo que toma a decisão no final do dia sobre a jornada desse cliente não conhece o cliente, né, não fala com ele, né, não pega o telefone e liga para ele porque ele teve uma má experiência, né, e às vezes reclama que ele vai buscar o executivo ali no LinkedIn, por exemplo, fala, que absurdo, pede, né, para alguém atender aqui esse cliente, ver o que ele está querendo. E é uma baita oportunidade de você se aproximar, entender qual é a língua que ele está falando, entender por que esse foi um problema para ele, entender o que você, como executivo, pode fazer diferente para melhorar. É aquele caso, né, do CEO no chão de fábrica, vivendo o dia a dia, não só na operação, mas com o cliente. E assim, não precisa nem ir muito longe, fazer, né, um super cenário para que isso aconteça, mas algumas boas práticas, né? Pegar uma lista de clientes críticos, né, que você entendeu que esse caso vale a pena ser conversado, para você pegar mais detalhe, porque você quer melhorar essa jornada. Pega o telefone e liga. Não tem que ter medo de cliente. O cliente, ele é seu parceiro, né? O pessoal tem medo mesmo de falar com o cliente. Fala com o cliente, explora melhor por que ele está com você, né? Que expectativa que você frustrou nele, né? O que você pode fazer diferente daqui em diante? Você enxerga muito isso no mercado? Bastante. A gente expressou tão ali, né? Sim, sem dúvida. Existe esse medo mesmo, assim. Existe. E é interessante, né, que o pessoal, não sei se ele já fez mesmo isso, assim, a gente já fiz várias vezes que eu trabalhei a história do close the loop, que é fechar o loop do NPS, você ligar para cliente detrator, para você entender melhorar a dor e tudo mais. E às vezes a galera ficava assim, e você liga, o cliente ele fica tão feliz de ser contatado que ele vai ser ouvido, ele se sentiu importante. Ele se sentiu o quê? Ele, puxa, eu sou ignorado. A pior coisa, gente, para quem está acompanhando, a pior coisa para um cliente é de se sentir ignorado. O cliente não espera a empresa perfeita, nem espera a empresa que não vai errar, espera uma empresa humana. O humano erra, mas o humano também trata você de maneira humana, né? Então eu vi isso muito do medo, né? E uma coisa, para dar um exemplo prático, você falou de cultura, né? Cultura é fundamental, e com o exemplo, né, de o executivo estar perto, fazer o movimento, o exemplo, ele arrasta muito, né? Eu fui no Mercado Livre por 4 anos, né? Foi 2012, 2016. Várias coisas fizeram o Mercado Livre mudar a chave muito do que para chegar no que está hoje. Mas uma delas, lá no início, e eu vi isso de perto, foi quando o Marcos Galperin, que é o fundador do Mercado Livre, né? Um dos caras mais brilhantes que eu conheci na minha vida, até porque ele concebeu um business impressionante. Quando eu entrei, ele começou a fazer isso. Ele ia toda quinta-feira trabalhar sentado dentro da operação de atendimento. Toda quinta-feira. E era o pior escritório que tinha no Mercado Livre, isso também mudou. Mas ele ia lá, quinta-feira, notebook, sentava com operação, supervisor para conversar, para trabalhar, para fazer reunião, para entender, para pegar casos para responder. Ah, puxa, mas isso foi simbólico. Isso fez a companhia toda entender que nós somos uma empresa grande, mas o cliente precisa ser colocado de verdade no centro. É isso. Eu, em alguns treinamentos, né, eu atuo muito no mercado de palestras de treinamentos para liderança, para equipe de vendas, atendimento também. E às vezes, quando eu quero dar uma chacoalhada, eu digo assim, todo cliente é carente. Aí todo mundo, mesmo, aí começa todo mundo a concordar, porque se vê como cliente. Realmente. Mas é carente de quê? É carente de atenção, é carente de respeito, é carente de olhar o caso dele e realmente, sabe, com foco, ser visível. E acho que cabe bem nessa fala, né? Porque é como se a gente fosse mais um cliente daqueles números, daquele faturamento. Mas quando eu me sinto o cliente, acaba essa minha carência. E se eu pegar esse gancho, se eu jogar uma bola pra Helena aqui, falando com o avanço de tecnologia que a gente tem hoje com AI, dá para fazer isso em larga escala com profundidade. Porque no final das contas, a tecnologia, como eu disse, né, ela está a serviço do ser humano, né? Então, se você entende bem de pessoas, você vai colocar a sua máquina, né, a sua IA, a sua plataforma, para aprender sobre o seu cliente, quais são os hábitos de consumo dele, ele prefere a água que você vai dar ali, né, quando ele estiver com sede, ele prefere uma água com gás, uma água com limão, uma água sem gelo. E hoje em dia, além da gente conseguir ter essa informação, a gente também consegue devolver uma resposta para o cliente de uma forma mais customizada, né? A gente estava falando agora no início sobre fricção, né? Sim. Sobre a gente não ter fricção para o cliente conseguir o que ele quer no produto, no serviço. E se ele tiver alguma dúvida, ele se autosservir, né? Então, ele tem alguma resposta ali. Ela está navegando na pirâmide. Resolve. Estou navegando na pirâmide, exatamente. Ser fácil. É uma premissa que funciona. Né? Então, funciona. Se tudo que eu criar na minha empresa eu tiver esse olhar, funciona. E tem 2 conceitos aqui que eu vou adicionar, que plataformas, tecnologia, IA conseguem ajudar muito, que é entender o que é preditivo
Então, qual é o comportamento antes do cliente se comportar daquele jeito? E como que você aprende isso? Histórico. Então, tendo o histórico do cliente, você já sabe os hábitos que ele tem e você oferece de forma antecipada uma solução, um caminho para ele antes dele te procurar. Então, se o cliente atrasou um boleto, por exemplo, num mês, e no seguinte também, e no outro, mas ele paga depois de um dia, você já sabe que talvez seja um tema de alerta. Não, ele esqueceu. Então, no terceiro, no quarto mês, vou mandar um alerta para ele via WhatsApp, via SMS. Então, é um exemplo aqui, mas em larga escala, você consegue ajudar o cliente a navegar pelo seu produto, pelo seu serviço. Esse é o primeiro conceito, ser preditivo. O segundo conceito é ser proativo. Então, se ele já entrou em contato com você já está com ele na linha, você garantir de todas as formas que ele vai sair de lá com uma solução. Então, é você ser proativo na entrega da solução, não esperar ele navegar por uma ouvidoria, não esperar ele navegar por outros canais. Então, proativamente, você traz essa solução para ele. Interessante, olha só. Você falando aí sobre essa antecipação, né? essa visão de bastidor da empresa para se antecipar às situações. Tem um livro bem famoso que é o Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, que ele fala sobre os gatilhos mentais. Depois desse livro, ele lança outro chamado Persuasão. Porque, antes de fazer a persuasão, tem que ter o preparo aqui. Ou seja, existem coisas que você precisa se antecipar. Sim. E é interessante você entender por esse prisma, aí vem a antecipação, depois essa palavrinha que para mim é mágica, que é a proatividade. Exato. Que é fazer o que tem que ser feito sem esperar que os outros mandem você fazer. Sim. Ou seja, se eu já entendo qual é o padrão de comportamento da minha equipe, eu tenho que ter uma da minha equipe, do meu cliente, o que for, eu tenho que ter ali uma interferência, uma intencionalidade que vem dessa proatividade. Eu sou estatístico, adoro tudo isso, tá? Eu sou estatístico de formação, então é sobre a gente tentar aprender, antecipar tudo mais. E, aliás, até tem um artigo da Bain Company que chama Sometimes You Don't Have to Ask. No caso, você não precisa perguntar. Que é, por exemplo, fui lá tentar fazer um Pix. A Helena tentou fazer um Pix na RHP, ela foi transação negada. Vou perguntar a Helena, nota de 0 até 10, você recomenda como a RHP com base nessa transação negada? Precisa perguntar para ela. Foi péssimo, eu já sei. A melhor coisa que eu deveria fazer, assim, eu já sei que eu vou negar ou estou negando. O que é que eu ofereço para resolver? Helena, você não consegue fazer o Pix, mas você pode usar o saldo da carteira combinado com outra coisa, ou pode usar o cartão de crédito diferente. Dá para você ser o... Você sabe o que vai acontecer, toma uma ação. Né? E eu gosto muito de combinar o preditivo, que é betados, e hoje com AI você pode fazer hiperpersonalização. A seara é imensa, mas também gosto de voltar às vezes para o básico, que tem horas que é importante perguntar. Não perguntar uma coisa que é ruim, eu já sei que é ruim perguntar para explicar o óbvio. Mas muitas vezes assim, se eu não sei o que o cliente quer, pergunta. Você quer fazer um produto, desenhar alguma coisa, ou se realmente resolver o que ele precisa, pergunte. Então tem que combinar as duas coisas, né? Saber e aí vem o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito, precisa ser perguntado para resolver, para não continuar tendo. Exato. Eu gosto muito, uma das métricas que a gente mais usa na RHP, que eu adoro, em vez de, se o cliente voltou no atendimento, recontato, não sei o que, a nossa primeira pergunta de pesquisa de avaliação de atendimento é: resolvemos o seu problema, sim ou não? O que interessa é a tua perspectiva, né? O que eu acho, ele não voltou mais, então resolveu. Quem disse que ele não voltou, está resolvido? Perfeito. Pode ser que ele não voltou porque não confia mais. Perfeito. No limite, tem que resolver. Né? Você pode pensar aqui na jornada mais mirabolante do mundo, fazer as pesquisas que você quiser. Se o cliente entrou em contato, no mínimo, resolver rápido para ele continuar com você. Eu ficaria aqui a tarde toda ouvindo essas histórias aqui, né? Mas está finalizando esse episódio e a gente tem aqui o momento IPC, que é um momento importante pra caramba. Gostei. Toda essa conversa aqui foi boa, bacana, mas vamos fechar com chave de ouro. Só que essa sigla IPC, ela tem outro significado aqui. O I é indicação. O que você poderia indicar para os nossos ouvintes? Pode ser um livro, um filme, uma série, o que for. O P, a publicidade de vocês, então canais de redes sociais, que vocês podem compartilhar aqui. E o C é aquele comentário final, aquela mensagem aí positiva para a galera. Por favor. Vou começar então com a minha indicação de livro. Eu li recentemente o livro a biografia do Steve Jobs e eu amei a biografia porque ela não é nada óbvia. Assim, e é um livro que fala sobre inovação genuína, resumindo um pouco do nosso papo, a gente está falando de pessoas no final do dia, né? Então tem vários métodos ao longo do tempo para você trazer as pessoas para perto, gerar confiança. E o Steve Jobs foi um precursor disso tudo, né? Então
Eu acho que vale muito a pena, tem insights maravilhosos por ali, tem aprendizados de vida para além de CX. Publicidade. Sobre mim, eu atendo ali no LinkedIn, Helena Aslan, vocês podem me procurar por lá. Entrem no Bird.ai, também conheçam mais a nossa plataforma. É a melhor plataforma de inteligência artificial que existe no mercado. Com potencial, né? Ela falou isso, vamos guardar isso aí. E aquela mensagem final, comentário. A mensagem final é que eu estou muito feliz de estar aqui nesse evento, estou encantada, é muito legal ver tantos profissionais aqui realmente se interessando por conhecer mais sobre CX. E é uma honra poder contar aqui um pouco mais da minha história, contar um pouco mais do que eu penso, especialmente conhecer pessoas especiais aqui também. Bom, então, é isso aí. a gente fica agraciado aqui, né? De receber todos os profissionais aqui como você. Obrigado pela... Foi importante pra caramba. Seguir bonitinho, fez o IPC bonitinho. Boa. Vamos lá, Rodrigão. Então vamos lá, meu caro. Obrigado por estar aqui. Helena, obrigado pela parceria aqui no bate-papo. Obrigado pela condução aqui dessa conversa. E, de novo, Camila, Érica, organização do CSV, e gratidão pela oportunidade. Indicações. Eu vou indicar, e da linha da pirâmide, 3 livros, tá? Livro. Ele gosta de 3, né? Então vamos lá, né? Eu gosto. O que está embaixo ali, Outside In, né? Que é um livro que fala sobre jornada do cliente, não tem em português, é Outside In. É um livro excelente do Carrie Bodin. Outro livro sobre esforço do cliente, né? Que é o Effortless Experience. Né, também não tem em português, gente, me perdoem, mas é um livro do Matt Dixon, que é sobre esforço, a Bíblia do esforço para reduzir esforço. Então, da base Outside In, que é jornada, entender o cliente, a necessidade. E no topo da pirâmide, vamos falar em português, e de NPS, mas não NPS inicial, mas NPS 3.0, que é o Vencendo com Propósito. Que me marcou muito, porque é o autor, né, o criador, né, do NPS, ele fala bastante sobre o indicador, mas muito sobre o impacto no negócio. E sobre também a importância de propósito e tudo mais, enfim. O Fred Reichheld, que é o autor, né, do NPS, criador. Né? 3 livros, para mim, são prateleira de CX. Eu ainda vou deixar um filme aqui também para indicação. Vou lá. Vou deixar um filme que eu vi recentemente, filme nacional, O Último Azul. Maravilhoso filme que fala de uma pauta importante, que é longevidade, né? A questão de a gente, né, a nosso prolongamento de vida, sobre finais e ciclos, né? A gente vai envelhecendo, então, provocações ótimas, filme excelente, vale a pena ver, muito bacana. Minha parte merchan aqui, né? O Rodrigo Tavares do LinkedIn, procure Rodrigo Tavares Recarga Pay, vocês me acham por lá. Eu interajo, respondo, adoro receber perguntas e provocações por lá e conexões. Também Recarga Pay, né? Dê uma olhadinha com lá no nosso aplicativo lá, que é bem bacana. E comentário final? Mensagem final, além da felicidade, a gratidão de estar aqui. Gente, CX é método, CX é impacto do negócio e a finalidade é conectar pessoas de maneira única, né? O ser humano colaborador com o ser humano fit. Agradecer, Rodrigo, pela tua participação aqui, riquíssima, né? E Helena também, muito obrigado. E agradecer especial também aos nossos ouvintes, né? As pessoas que estão acompanhando a gente aqui nessa jornada, nessa maratona de sequências de vídeo, de entrevistas com vários profissionais gabaritados, empresas fortes no mercado, que podem te ajudar também. Só que você também tem uma missão. A tua missão é compartilhar isso para a rede de vocês, para que mais pessoas tenham acesso e a gente acabe com essa ideia de que a experiência do cliente está sendo ruim. Então, a gente está discutindo aqui como provocar essas experiências positivas com clientes, com marcas. E você também é responsável em também compartilhar isso no mercado. Se inscreva aqui no canal, comente, deixe perguntas, interaja, acompanhe aqui os nossos entrevistados também. Vai ser um grande prazer. Para isso aqui tudo acontecer, a gente tem grandes parceiros com a gente nessa jornada. E eu conto muito com a CS Malta Escritório de Contabilidade, com a R. Ferreira Arquitetura, que cuida da parte de paisagismo, biofilia, tudo isso em volta dentro do mundo corporativo, né, para esse aspecto mais visual, mas também com um olhar humano sobre o negócio. E também contamos com a Clínica CLI, que é especializada em emagrecimento. Então fica aqui também o nosso apoio e esses parceiros que estão com a gente nessa jornada. Um grande abraço, sucesso sempre e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!